Meu nome é Paulo Bueno, sou representante da Corpore. Algumas pessoas podem já me ter visto fazendo a locução das corridas, mas fora isso a gente procura criar oportunidades e desenvolver aí a missão da Corpore, que é trazer informação, trazer para todos vocês a oportunidade de estar mais diretamente ligado às atividades esportivas e ainda à parte social que a gente realiza. Então, dando sequência a nossos treinamentos aí técnicos que ocorrem, nós estamos com a professora Michele Sartori, já é parceira nossa aqui, já vem algumas vezes trazendo aí novidades. Então a professora Michele Sartori vai falar hoje sobre, que é formada em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu e mestranda na mesma universidade. Ela vai falar sobre a corrida para mulheres nas diferentes fases de sua vida, da gestação ao envelhecimento, sabe? Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez ao Paulo e à Corpore, que sempre abre as portas aí para a gente conversar um pouquinho. Sempre é um prazer muito grande estar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Vou falar hoje sobre corrida para mulheres. É um tema que eu abordei o ano passado, mas dessa vez eu tentei enfocar algumas coisas um pouquinho diferentes para trazer algumas novidades para vocês. Bom, apesar do Paulo já ter me apresentado, eu sou formada em Educação Física e mestre em Educação Física pela Universidade de São Judas. Atualmente eu estou fazendo meu doutorado na Universidade de São Paulo e estou trabalhando com um grupo de corrida e trabalho com atividades personalizadas para grupos especiais de forma geral. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos falar aí da corrida para mulheres. A corrida para mulheres é algo bem recente, como todas as novidades para mulheres são, né? Então elas entraram no mercado de trabalho bem mais tarde do que os homens, em atividades esportivas gerais bem mais tarde que os homens, e na corrida não foi diferente. Eu trouxe alguns dados para vocês observarem que é muito recente isso. A década de 60 que começou as mulheres a quererem participar e meio de enxeridas mesmo. Ninguém convidou elas foram de enxeridas literalmente. Em 63, duas mulheres se esconderam e pularam dentro da corrida. Fato, não querem deixar eu participar? Não tem problema, a gente vai escondidinha. E nessa, os oficiais até tentaram impedir, mas não conseguiram, aquele jeitinho da mulher, foi embora. Em 64, uma mulher correu e temos dados que estabeleceu uma marca que não foi oficial, de 3 horas, 27 minutos e 45 segundos, e chegou na frente de 2/3 dos homens. Vejam que ela já... E em 67, uma mulher se passou por homem, ela achou que ia ser um pouco mais fácil do que entrar escondida ali. E o interessante desse é que o diretor da prova correu atrás dela, mas não alcançou. Ela foi embora, nem olhou para trás. Em Olimpíadas, oficialmente, a primeira participação feminina em maratona foi em 1984, o ano que eu nasci. A ganhadora fez a prova em 2 horas e 24 minutos, vejam que não foi uma marca ruim. E é interessante que essa foi a Olimpíada da Gabriele. Provavelmente todo mundo tem essa visão na cabeça de lembrar que ela chegou cambaleando, provavelmente por falta de preparo físico mesmo, porque vejam, se poucas mulheres participavam de provas nessa época, muito menos tinham um amparo por trás disso, né? Então, elas iam muitas vezes com a cara e a coragem literalmente, sem preparo, sem instrução nenhuma, mas iam participar. Uma coisa que é importante a gente ter na cabeça é que corrida de igual para igual não existe. E acho que isso é uma coisa que a gente não precisa também se preocupar e tentar ficar com isso na cabeça, de tentar correr de igual para igual com o homem, a gente tem que ter uma mesma marca. Não tem. E isso não porque a gente não quer ou porque não tenham ainda estudos para isso. Porque existem diferenças anatômicas e fisiológicas entre nós e os homens que nos separam bastante deles, em diversos campos, não somente na corrida. E vários fatores fazem com que as mulheres tenham um desempenho um pouquinho pior do que o dos homens. Uma delas é o débito cardíaco, é menor. Débito cardíaco, a quantidade de sangue que sai do coração, ele é menor nas mulheres. Isso significa
que talvez a distribuição seja um pouquinho menos eficiente do que nos homens. O volume sanguíneo em si, ou a quantidade total que nós temos de sangue, também é um pouco menor. Isso faz com que menos substrato chegue ao músculo e a gente corra um pouquinho menos. Consequentemente, a gente tem menos hemoglobina e ainda para ajudar o pouco sangue que a gente tem, a gente perde uma vez por mês um pouco, né? Já não bastasse ter menos, ainda vai embora. A mulher também tem mais gordura. Eu sempre costumo brincar em todas as palestras da Corpore que eu acho que a natureza nos sacaneou. Ela fez a mulher pensando, esse ser vai ser para procriar e nada mais. Não, ser inteligente, mais inteligente possível. Mas a gente tinha que ganhar, né? Porque em gordura a gente perde. Aliás, a gente ganha, né? E por que a gente tem mais gordura? Justamente porque a gente nasceu para procriar. Então, o nosso organismo se prepara todo mês para gerar uma criança. Essa criança precisa de um aporte nutricional que vem mais pela gordura. O tendão de Aquiles é mais curto também na mulher e isso prejudica um pouco a corrida, né? E as articulações das coxas e músculos das pernas têm ângulos menores, o que também deixa a gente um pouquinho mais lenta. Vejam, tudo ajudando para piorar. Não é bem assim. A pelvis, que também é um pouco diferenciada. Por quê? Porque vai vir um filho e a gente precisa ter um quadril largo, se preparar para isso. É bem diferente do homem. E como ele não foi feito para correr, claro, vão correr menos. Por outro lado, as mulheres têm menos exposições a contusões, porque a gente tem também um aporte endócrino de hormônios que são favoráveis a nós. Uma coisa positiva pelo menos, né? As mulheres são mais resistentes a dores musculares, não só a dores musculares, né? Todo mundo que tem homem em casa sabe, né? Homem doente, acabou, né? Tem uma febre, eu não vou trabalhar uma semana porque eu não estou bem. Vai tirar sangue, desmaia. É uma tristeza. É fato, né? E, por outro lado, as mulheres são mais influenciáveis, tanto psicologicamente como socialmente. Elas vão mais na dos outros, né? O que acontece é que, como a corrida para mulheres é algo muito recente, quando se começou a estudar isso, as novidades que vieram de forma muito rápida e as mulheres começaram a melhorar também de forma muito rápida, né? A corrida para homens tem muitos anos e a ciência, como evoluiu de um tempo para cá, parece que foi um pouco mais lenta para eles do que para nós. Mas não é bem assim, é porque nós começamos também um pouco mais tarde. Então as mulheres, elas melhoraram muito mais rápido do que os homens por conta disso. Se continuasse nesse ritmo, dessa evolução comparada homens e mulheres, a mulher seria semelhante ao homem em 2035. 2035 está chegando, pessoal. Aí a pergunta é, será que essa melhora, ela continuaria? Muito simples. Não continuaria. O que a gente não pode se enganar. A gente melhorou muito rápido, as mulheres melhoraram muito rápido, mas é como se a gente já tivesse chegado ali ao topo como os homens. Então a gente não melhora muito mais do que isso. Especificamente do esporte, com o que acho que diferencia mais a prescrição de um treinamento entre homens e mulheres, que é o ciclo menstrual. Porque ele causa muitas restrições para as mulheres. Quem tem, sabe. Quem tem cólica todo mês, sabe. Quem não tem, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus todos os dias. Os homens se incluam nessa. Apesar da menstruação ser algo que limita muito as mulheres, a gente também tem que ter consciência de que o esporte é benéfico para isso. Então ele reduz as dores menstruais por conta de uma adaptação hormonal que existe pela corrida e redução do estresse pré-menstrual.
Essa os homens também adoram, né? Porque ter uma mulher do lado, estressada, não dá, né? TPM, você mata 1000, né? Agora, o que a gente também tem que tomar muito cuidado, eu acho que aqui ninguém quer ser mais um atleta profissional, todo mundo visa correr por qualidade de vida, porque gosta. É que o exagero também é algo muito ruim, também pensando em ciclo menstrual. Ele pode, em pessoas mais jovens, claro, atrasar a primeira menstruação. Isso não existe ainda muitas evidências se poderia prejudicar ao longo da vida, o quanto isso prejudicaria, mas é fato que o exercício intenso, ele prejudica o ciclo menstrual. E isso tem muitos fatores negativos. Ele pode encurtar o ciclo e aí começa a desregular todo o ciclo menstrual, fica aquela loucura total. Ou o que é mais grave, pode começar a falha de ovular ou até mesmo a falha de menstruar. Então é comum mulheres que praticam corrida de alta intensidade que não menstruam mais. Primeiro, pela falta de gordura, diminuição de gordura corporal é algo que prejudica bastante a menstruação. E os ajustes hormonais levam a isso também. O estresse emocional também pode, pela cobrança de títulos e... Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os hormônios que a mulher produz nessa fase, na fase que ela está no ciclo menstrual correto dela, são hormônios que ajudam muito a saúde dela, principalmente a saúde cardiovascular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber dosar o que é bom e o que começa a ser exagero, né? Começar a ouvir um pouquinho mais o nosso organismo. O pico de treinamento, que é uma fase que tem um estresse muito intenso para o organismo e pode ter lesões, músculos, tendões, articulações, que é tudo aquilo que está dando suporte ao nosso corpo. Essas mudanças hormonais que nós temos, elas podem prejudicar ainda mais. Então é uma fase que na prescrição de treinamento não é bobagem, tem que tomar cuidado com isso, tem que diminuir um pouquinho para não haver lesões. Aumento de lesões no período menstrual. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é frescura, não é uma dorzinha, não, é algo sério. Tem que tomar cuidado que a gente fica mais propenso a ter lesões. Devido à perda de sangue, que é programado, mas é algo que também não é 100% legal. É legal tomar cuidado com a dieta também, porque pode ter uma deficiência de ferro, de repente, vitamina C é legal tomar com proteína, que ela ajuda a você reter um pouquinho mais a proteína de uma carne ou de outra coisa que vocês comem com bastante proteína. A vitamina C, de repente, é bem bacana de adicionar na dieta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre condições especiais e ciclos especiais das mulheres. Primeiro, para a saúde. A corrida foi um dos estudos, quando se começaram a estudar esporte especificamente para a saúde, uma das primeiras coisas que começaram a estudar foi a corrida. Porque a corrida é algo fácil de se controlar e fácil de se executar. E aí começaram a ver que a corrida ela tem benefícios cardiovasculares, deixa o coração mais protegido, tem saúde metabólica melhor, hormônios, vários aí, e autonômicos, que é mais sistema nervoso, e então ele consegue melhorar tudo isso. Além disso, o sedentarismo a gente já sabe que é um fator de risco importante para ficar mal. O que a corrida proporciona para melhorar? Uma das primeiras coisas é a angiogênese, ou seja, o aumento de vasos sanguíneos no corpo. Isso significa que se o meu músculo na perna é irrigado
por uma veia, eu começo a correr, começa a ter uma demanda, uma necessidade de demanda maior para aquele músculo, porque ele está em exercício, ele precisa se alimentar mais, e o organismo entende isso. Ele fala, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para chegar melhor lá. E aí ele começa a criar novos vasos. Então, aquele músculo que era irrigado por uma veia, uma artéria, agora é irrigado por mais. E isso é muito eficiente para quem está correndo. O calibre das artérias, aí o calibre das artérias aumenta. O que acontece é que talvez a espessura dela não. O calibre dela aumenta e isso ajuda a diminuir a pressão arterial. Porque o sangue, ele não precisa passar com tanta pressão para fluir no corpo. Como eu tenho uma artéria mais dilatada, o sangue passa melhor e ele não precisa exercer tanta pressão nas paredes dos meus vasos. Aumenta a contratilidade do coração, que é a contratilidade, a força com que ele bate. Então ele bate mais forte. Isso significa que se o meu coração precisava bater 2 vezes para o sangue chegar no meu pé, agora ele precisa bater uma só. Mas o que isso é bom? Isso é bom por um detalhe importantíssimo. A gente nasce com uma frequência cardíaca já pré-determinada. É como se a gente já, quando Deus nos mandou, ele já soubesse, vocês vão bater tantos batimentos ao longo da vida. Uma comparação, um ratinho, por exemplo, tem uma frequência cardíaca de aproximadamente 350 batimentos por minuto. Nós temos 80, 70, 80. A vida de um rato é de 2 anos. E a expectativa de vida aí do ser humano está 70, 80 anos mais ou menos. Mas significa que o nosso coração, ao final da nossa vida, bateu tantas vezes quanto o coração do rato. Então, isso significa que se eu diminuo a frequência cardíaca, que é o item que vem logo abaixo, que é a bradicardia, diminuição de frequência cardíaca, significa que eu posso ter uma vida mais longa. O volume sistólico, que é o volume que sai do coração, aumenta por conta justamente da força. E a gente tem também um balanço simpato-vagal. Você está falando grego, né? O balanço simpato-vagal, ele está relacionado ao nosso sistema nervoso, que comanda todas as funções do nosso organismo. Só que tem um sistema que, digamos, é bom e um que não é tão bom assim em algumas situações. Ou seja, tem um que vai fazer a minha frequência cardíaca diminuir, mas tem um que vai fazer a minha frequência cardíaca aumentar. Tem um que vai mexer um pouquinho na minha pressão. Essa melhora no balanço simpato-vagal significa que eu consigo diminuir um pouco aquela parte do organismo que prejudica e consigo deixar mais fluente ali a parte que me ajuda. Na adolescência. A adolescência não tem aspectos tão específicos, mas tem alguns cuidados que se tem que tomar nessa fase. É uma fase de crescimento, então é uma fase que qualquer esforço extenuante vai prejudicar o crescimento. Não existe essa história de que tem esporte que faz crescer e tem esporte que não deixa crescer. Isso não existe. Tá? Isso é o que nos contaram para a gente acreditar, mas isso não existe. O basquete não faz aumentar e a ginástica não faz diminuir. Não. Só que o que acontece? Acontece sim do esporte prejudicar o crescimento no sentido de ser muito desgastante para aquele adolescente. Então, sobrecarrega demais o organismo, sobrecarrega demais o sistema muscular e ósseo e aí prejudica no crescimento. Então, por isso, tendões, ligamentos, musculatura, tudo tem que ser muito cuidadoso nessa fase da vida. Mas não significa que a corrida pode prejudicar alguma coisa
se feita. Agora, o que é bom começar desde cedo? Atividade física desde cedo você consegue ver benefícios maiores ao longo da vida. É diferente uma pessoa que começou a correr com 13 anos ou com 6 do que uma pessoa que começou a correr com 20, 25, 30, 35. O ritmo não é o mesmo. Não é o mesmo. Aquela pessoa que começou mais cedo, com certeza se beneficia muito melhor do que aprendeu na infância, do que aquela pessoa que começou mais tarde. Isso não significa que todo mundo tenha que desanimar, né? Então eu não vou começar nunca. Não é assim, né? Como toda atividade física, a corrida também, com seus milhares de benefícios, você consegue sentir um pouco melhor também quando começa mais cedo. Então a pessoa fica menos suscetível a ter doenças cardiovasculares, fica menos suscetível a ter osteoporose, ou a ter doenças psicológicas como estresse, depressão, ajuda na autoestima. E também pode ser benéfico quando chega na menopausa. Então, é um benefício acumulado durante a vida, não é algo perdido. E se a mulher começa a correr mais cedo, ela começa a ganhar um pouco mais na economia de corrida, ou seja, quanto que ela precisa gastar para correr determinada distância. Então, algumas mulheres para correr 10 quilômetros gastam uma quantidade de energia e outras gastam menos. E podem chegar até ao mesmo tempo, só que uma se desgastou menos do que a outra. Isso é economia de energia. Então, quanto mais cedo você começa a correr, melhor como um todo. Outro problema que pode acontecer na adolescência é o atraso da primeira menstruação, como eu havia dito anteriormente. Então, isso tem que tomar cuidado especificamente com a adolescente feminina. Ela não, além de poder prejudicar no crescimento, esse exercício muito intenso, ainda pode atrasar um pouquinho a menstruação, o que não se sabe se essas mudanças são temporárias, se são reversíveis, como que isso tem poucos estudos em relação a isso. A ciência na área feminina evoluiu muito, mas ainda tem muito que evoluir. Tem muita coisa ainda que fica bem obscuro. Uma delas é performance. Tem várias pessoas que reportam que quando estão na fase menstrual correm melhor e tem pessoas que dizem que correm pior. Isso não é um consenso. Então não tem nenhuma explicação para dizer é por isso ou é por aquilo, porque nem se sabe se é verdade, se corre melhor, se corre pior. Então ainda tem muito que evoluir nessa parte. A corredora grávida. Isso, se para a mulher tem pouca coisa, para a mulher grávida então tem menos ainda. Os médicos têm muito medo de deixarem as mulheres grávidas correrem, muito receio. Eu não tiro um pouco o mérito disso, eu acho que eles têm até uma certa razão nisso, porque o profissional ele precisa se preparar para essa condição também da mulher. Mas é nítido que a mulher que corre, ela tem benefícios durante a gravidez. Ela pode ter menos gases, que dá um mal-estar muito grande, e não só relacionado a isso, tem uma diminuição do mal-estar e das varizes, que é algo super temido, né? Ela reduz o ganho de peso, então não é que ela não vai ganhar peso, ela tem que ganhar peso, porque afinal ela tem um bebê que precisa crescer, mas ela aumenta menos esse peso. Então tem pessoas que engordam 20, 25, 30 quilos. E isso não é necessário, a gente vai ver nos próximos slides. Já tem estudos mostrando que tem uma redução no tempo de trabalho de parto, então a coisa flui melhor. E melhora o humor. Mais uma vez para os pais aí, o maior benefício é para os pais, né? Melhora o humor. Eu queria chamar a atenção do ganho de peso nessa fase, que ele não é só estético. Ele é um problema de saúde tanto para a mãe quanto para o bebê. Ele causa complicações no parto, aumenta o risco de uma cesariana, macrosomia fetal, ou seja,
cresce muito mão, pés, desproporcionalmente. E também tem o risco de malformação fetal, esse aumento de peso muito grande na gestação. E isso pode ser tendencioso a tanto a mãe quanto a criança desenvolver diabetes, colesterol alto e triglicérides alto, hipertensão e obesidade. Uma coisa interessante é que crianças obesas dificilmente não serão adultos obesos. Adultos obesos podem voltar a ser magros, mas crianças obesas é muito difícil, porque na fase de crescimento, a gente não tem só um crescimento do tamanho da célula de gordura, né, da célula adiposa. Você tem um aumento no número delas, o que não acontece na fase adulta. Na fase adulta, quando a gente engorda principalmente por um aumento no tamanho da célula. E a célula pode emagrecer. Só que nessa fase da infância, se eu aumento muito o número de células, eu não perco essas células no organismo. Então é muito difícil uma criança que é obesa se tornar um adulto magro. É bem difícil. É um desafio. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, só para terem uma noção de quanto que uma mulher deveria engordar mais ou menos durante a gestação. Em torno de 12 quilos. O que é importante aqui nesse slide, vejam, de gordura é 3 quilos e nada mais. Então você vai engordar porque a criança está crescendo, porque a placenta precisa cuidar, ou seja, as estruturas do seu organismo estão mudando para conseguir manter aquela criança em crescimento, mas em gordura mesmo, o ideal é que se ganhe em torno de 3 quilos, então não é muita coisa. Agora, os cuidados para a participação de corrida, e isso é bem importante. Grávida, não é adequado participar de provas, porque na prova você tem uma adrenalina, aquela sensação da prova de querer chegar na frente, de querer chegar antes, então você vai além do que você pode. E na hora que a adrenalina está alta, você não percebe. Então, não é adequado participar de provas nessa fase. Evitar terrenos instáveis, tem uma mudança do seu equilíbrio corporal. Você fica mais suscetível a quedas, e isso pode ser fatal para o bebê, uma queda. Cuidado com lesões, tá? Porque nesse momento também a gente tem um aumento de hormônios que deixam as nossas articulações mais frouxas, principalmente para preparar para o parto normal. O hormônio ele não pensa, vou agir especificamente em tal articulação. Não tem, ele está agindo em todas as articulações. Então é legal fazer alongamento, é legal, mas cuidado, porque você vai conseguir ir além do que você pode nessa fase. Então toma muito cuidado com isso. Não é o momento de melhorar a performance. Não é, em hipótese alguma. Se eu treino 10 quilômetros em 2 horas, esse é o momento de eu correr em 2 horas e 30. Ai, mas é muito. Não tem problema. É melhor garantir. A corrida não deve ser o único exercício. Mas para ninguém, tá, gente? Nem para grávida, nem para adolescente, nem para nós, que também somos praticamente adolescentes, estamos saindo agora da adolescência. Os 3 primeiros meses são os meses mais críticos, porque é a fase que o feto está realmente implantando no útero. Então, tem muitos médicos que não deixam mulheres praticarem atividade física nessa fase. Às vezes eles pecam por excesso, às vezes sim, mas é melhor pecar por excesso do que por omissão. Não é hora também de começar a correr. Nunca corri, estou grávida, vou engordar, vou correr agora. Não, isso médico nenhum vai deixar fazer, e se um profissional de educação física sério tiver com vocês, também não vai permitir uma coisa dessas. Não é hora de começar nada, vou começar agora,
uma fase nova da minha vida, então eu vou correr. Não dá. Só deve correr quem já corria. Quem já corria, quem não tem complicações, já corria, geralmente o médico libera nos 3 primeiros meses e aí fica um pouco menos complicado de você pensar em perder o feto depois dos 3 primeiros meses, porque ele já está bem aconchegado ali, então dificilmente. O que acontece é que uma coisa melhora e a outra vai piorando, né? Porque você tem um aumento de peso corporal, o seu padrão motor está totalmente diferenciado, você está todo para frente, e aí você tem mais chance de fazer hiperextensão de coluna e aí te dá aquela dor na coluna porque você tem que segurar. Então tudo tem que ser muito ponderado nessa fase, mas é uma fase bem gostosa de se trabalhar. Como eu já tinha dito, ele ajuda na perda de peso, metabolismo, diabetes principalmente, e diminuir a resistência à insulina, que é um dos fatores que levam ao diabetes. Mulheres na menopausa. Também tem muita diferença? Não tem tanta diferença assim, se a gente for pensar em prescrição em fases da vida, cada fase tem a sua especificidade. Mas isso vai variar muito mais de indivíduo para indivíduo do que, de fato, para a fase que você está. O que acontece nessa fase? Menopausa. A menopausa é a hora que você não menstrua mais. Só que o que acontece, pode ser até anos antes e que continua acontecendo depois, é o climatério. Então, essa fase de diminuição de hormônios sexuais femininos que ocorrem ao longo da vida, que a gente chama de climatério. Ela tem uma diminuição da atividade ovariana, isso ocorre de forma lenta, não é de um dia para o outro, acordei e estou na menopausa, não é assim, é anos, vem ocorrendo, vai tendo uma diminuição, você vai ficando menos, aquela proteção que você tinha antes por causa dos hormônios femininos vai caindo também. Tanto o climatério quanto a menopausa, a pós-menopausa, que é o período depois que você para de menstruar, elas não são doenças, da mesma forma que a gravidez não é doença, mas da mesma forma que ambas fases precisam de cuidados especiais. Então, a carência estrogênica, que é o hormônio principal feminino, com o envelhecimento ele pode acarretar doenças. E aí é que começa a complicar um pouco, porque se a menopausa em si não precisa de tantos cuidados específicos, situações que a menopausa leva precisam. Então, quem está na menopausa é mais suscetível ao aumento de peso, à hipertensão, a diabetes e outras doenças, osteoporose, e essas sim precisam de cuidados especiais. Então, não é simplesmente pensar numa pessoa na menopausa, é quem é essa pessoa na menopausa, o que essa pessoa tem por trás da menopausa, e não simplesmente estar ou não. Na menopausa existe uma diminuição da capacidade física, existe uma diminuição da força e existe também uma diminuição da resistência. A gente só perde, não ganha também, olha que maravilha, ganha peso corporal, ganha doenças metabólicas e cardiovasculares, osteoporose, depressão e calor. Não só perde, talvez ganha também, né? Vocês estão reclamando de barriga cheia, de barriga literalmente cheia, né? Não precisa. Mas, apesar da gente ver que tem benefícios, correr desde criancinha, a gente tem que ter na cabeça que não tem idade também para começar a correr. Nunca é tarde, sempre é bom começar a correr. E apesar do exercício não diminuir a queda hormonal, porque isso é uma coisa natural, que já veio programada para nós vamos perder esses hormônios, ela atua diretamente na atenuação dos sintomas. Então, apesar do hormônio não estar lá, eu me sinto melhor. E isso é importante, a qualidade de vida. Eu passo o meu dia melhor,
eu consigo ir até o mercado sozinha, eu consigo carregar uma sacola sozinha. E isso não é algo tão distante. É simples, as pessoas às vezes não conseguem mais caminhar por falta de equilíbrio. Quem trabalha equilíbrio durante as fases da vida? Quem se preocupa? Hoje eu acordei empolgada, vou trabalhar equilíbrio. Não trabalha. E a gente vai perdendo ao longo da vida e não consegue de repente mais andar. Mas a corrida é um bom exercício para trabalhar esse equilíbrio, principalmente corrida de rua, tem um monte de gente, vai desviando, é uma maravilha. Os benefícios: melhor autoestima, autonomia, a loira ali, uma coisa que está escrito outra. Física e mental, então é aquilo. Eu não dependo de ninguém para ir até o mercado, para carregar a sacola e nem para me dar um apoio moral, porque eu tenho medo de ir até o mercado e acontecer alguma coisa. Isso é muito comum, a gente não percebe. Desde que a gente nasce, a gente envelhece. Ponto. E a gente está envelhecendo a cada dia e está perdendo. Perde equilíbrio, perde força, perde resistência e vai perdendo. E isso deixa o idoso muito assustado quando chega numa fase que ele percebe isso, porque vai passando e a gente não vai percebendo. Mas quando ele começa a perceber, isso deixa ele muito assustado. E ele começa a ter medo de ir até a rua e acontecer alguma coisa com ele. Dele ser atropelado, dele cair, de ele ter um ataque súbito. E aí ele começa a ficar dependente das pessoas, não porque ele não consegue fazer, mas porque ele tem medo. E o exercício é uma ótima saída para isso. A corrida é perfeita. Menos estresse, manutenção da massa óssea, que é importante para prevenir osteoporose, e muscular. O que acontece muito no envelhecimento também é a massa muscular ela ser dominada pela gordura. Então começa a se infiltrar gordura dentro do músculo. E você começa a perder força também por conta disso. A corrida também pode ajudar a prevenir. Controle do peso corporal, controle de doenças cardiovasculares, menos sobrecarga e mais uma vez eu chamo a atenção, não pratiquem só corrida, nunca. Seja qual for o objetivo de vocês, não pratiquem. Prescrição de treinamento, eu sempre tenho um pouco de receio de falar um pouco de prescrição de treinamento, porque a gente fala e as pessoas acham que é uma receita, né? Pega a revista lá na banca, aí tem uma planilha super fácil, né? De olha, planilha perfeita, é isso que eu quero. E não funciona bem assim, aliás, não funciona bem assim, não funciona nada assim, né? Eu não sei quem teve essa ideia. Depende muito, idade, objetivo, isso é um dos fatores principais. O meu objetivo não é o mesmo que o dela, não é o mesmo que o dela. E isso muda completamente a prescrição de treinamento. Tempo na corrida, quanto que eu corro. Eu corro há um mês e quero fazer a maratona, né? Então eu vou na banca, vou seguir toda a prescrição de treinamento. Isso não é assim. E depende também da genética. Nesse momento de se pensar em prescrição de treinamento, pouco importa se é homem ou se é mulher. Para isso, para você ter consciência de que é diferente de pessoa para pessoa e não simplesmente de homem para mulher. Iniciantes, sempre, não só iniciantes, né? A gente enfoca iniciante que ele é mais despreparado para isso, mas todo mundo precisa passar sempre por um check-up, né? Exame médico, o ergo espirométrico, para o professor que está montando a planilha de vocês, saber até onde vocês podem ir. É fundamental você saber qual é o limite que você pode chegar. Isso é o principal em uma planilha de treinamento. Intensidade deve ser em torno de 75% da frequência cardíaca máxima, não deve ultrapassar muito. E aí como que eu vou saber isso se eu não fiz o exame? Complicado, né? Tem fórmulas para isso? Tem. Tem a formulinha de 220 menos a idade, que você chega à frequência cardíaca máxima. E aí você pode fazer um percentual em cima disso.
Ela é válida? Ela é bem válida e ela é usada inclusive em estudos. Só que nada como fazer o exame diretamente para saber se aquilo vale para você também ou não. Porque isso vale, foi se vendo que para grandes populações isso é verdadeiro. Então provavelmente se eu pegar 150 pessoas, eu vou perceber que aquilo valeu, que 220 menos a idade foi pertinente. Só que pode ser que naquelas 100 e lá vai pessoas, tem uma que aquilo não valeu. E vai que aquela uma é você. Aí pode jogar na Mega Sena, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer daquela uma ser você. E é interessante também fazer uns exames para ver percentual de gordura, para ver se de repente não precisa perder um pouquinho mais de gordura, para conseguir ter uma eficiência melhor durante a corrida. Para iniciantes, o que é importante? Claro, treinos de menor intensidade, intercalando trote com caminhada. O que acontece muitas vezes com muitas pessoas na ansiedade de começar, vou começar bem, né? Começar com 10 quilômetros hoje. Nunca corri, mas hoje eu tô inspirada, né? Ontem o dia foi maravilhoso, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Não vai dar certo. Isso é um dos grandes motivos que fazem as pessoas desistir no outro dia, né? Já no primeiro dia acordou bem, vou começar a treinar amanhã, o outro dia vai super empolgada, começou a treinar, no terceiro já desisti, isso não é pra mim. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Esse início, ele dura no mínimo 6 semanas, no mínimo. Tem pessoas que demoram mais para se adaptar, porque tem problema de joelho, isso é uma coisa que limita muito o corredor, tem outras influências de saúde que talvez não pode, mas um tempo mínimo é de 6 semanas. Se alguém falar para vocês que tem uma receita milagrosa, que em 2 semanas vocês vão... O intermediário, aí o treino começa a ser um pouco mais intenso e você começa a trabalhar um pouquinho mais de velocidade com inclinação. É uma coisa no iniciante que eu falei, mas serve para todas as fases. Você não consegue ganhar 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Já tá te dando uma e se contente com essa uma. Ou você ganha em distância, então ou eu aumento distância ou eu aumento velocidade. As 2 coisas ao mesmo tempo não vai dar. Você não vai ter sucesso nem em uma coisa nem em outra coisa. Então você tem que dividir seu treino. Eu vou começar a treinar para ganhar distância, geralmente é isso que a gente faz. Consigo a distância que eu quero, independente do tempo que eu faço. Consegui chegar àquela distância, legal. Agora sim eu vou começar a treinar velocidade. As 2 coisas vocês estão querendo demais. Exercício de musculação de 2 a 3 vezes por semana, importante. Eles auxiliam na corrida, a gente já discutiu sobre isso. Alongamento. E é interessante fazer esses treinos em dias separados, porque você tem um objetivo na corrida e outro objetivo na musculação e outro objetivo no alongamento. Você faz tudo isso no mesmo dia, o corpo fica enlouquecido, porque essa pessoa quer me matar. No treino avançado, claro que a dedicação tem que ser muito maior quando você pensa em uma corrida, uma maratona, do que uma prova de 10 quilômetros. Nesse tipo de... Quando você chega a essa fase que você quer isso, você começa não só a se preocupar com os músculos principais da corrida, mas também com aqueles músculos bem lá no fundo que você nem sabia que existia, mas quando faz musculação você fala, olha, não é que existe alguma coisa abaixo dessa primeira camada de pele? Tem um monte de músculo lá, bem pequenininho, que a gente não sabe nem que ele existe. E aí quando você treina algo mais avançado, é importante você treinar essa musculatura mais profunda, porque ele pode auxiliar a musculatura principal na hora da fadiga. Então isso é muito importante. Claro, percurso quanto maior da prova, maior vai ter que ser o período de preparo para isso. Exercícios da musculatura secundária, como eu disse para vocês.
Porque, principalmente no final, quando tudo parece perdido, tem uma luz no fim do túnel. O que a gente precisa ter em mente? Não adianta eu treinar corrida correndo somente. Tem que fazer exercício de força e tem que fazer alongamento. Cada um no seu horário, cada um com a sua especificidade. E o mais importante da prescrição de dias que já haviam me perguntado, no mínimo 3 vezes por semana, principalmente quando você quer evoluir. 3 vezes, dependendo do que você quiser, até pouco. De 20 a 60 minutos, 10 minutos de aquecimento, 5, 10 minutos de aquecimento. É tão importante quanto 5 e 10 minutos de relaxamento final. Porque esse relaxamento é andar, caminhar bem devagar, mais devagar do que foi o aquecimento, né? Para não parar de repente. Isso ajuda também a não ter dor tardia. Exercícios resistidos e de flexibilidade 2 vezes por semana. Ou mais, né? De repente o pessoal tem bastante ânimo para treinar 2 vezes por dia, pode fazer mais vezes. A meta é essencial. Por isso que eu falo que a especificidade de cada um é fundamental. A gente tem que entender o que eu quero e quem é aquela pessoa, porque em cima disso é que a gente vai montar a planilha de treino. Anotem meu e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem. O telefone é mais difícil vocês me acharem, porque ele sempre está fora de área, porque no Encore ele não pega, mas eu sempre estou com o e-mail aberto e sempre procuro responder o mais rápido possível para vocês.